Fala pessoal, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, que teve como destaque, sem dúvida alguma, essa mega operação lá no Rio de Janeiro, né? A operação policial no Rio de Janeiro supera o Carandiru e se torna a mais letal já registrada no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa operação aqui, mas primeiro eu quero falar para vocês a respeito de Bolsonaro e Eduardo. Eduardo e Bolsonaro, o pai, o Eduardo Filho colocou o pai, como a gente já vem vendo aí, já está acompanhando, numa rascada muito grande. E a Raquel, ela traz uma informação no canal UOL, que é justamente confirmando isso. Olha, vamos assistir esse vídeo. Introduzir aqui o jornal, daqui a pouco a Mônica até vai trazer mais informações, porque Jair Bolsonaro está em modo desespero. Eu acho que dá para a gente descrever assim. Sobre o risco de perder o apoio de Donald Trump, ele parece ter finalmente percebido o erro da sua estratégia política, entrou em desespero e está culpando o filho Eduardo Bolsonaro por uma decisão que foi sua. Conforme a Mônica, colunista da Folha de São Paulo, deu em primeira mão, o ex-presidente mandou emissários dizerem a Eduardo para calar a boca e não atrapalhar as costuras para um acordo de redução de penas aos condenados do 8 de janeiro, que está fazendo água no Congresso. Mas vale lembrar que, desde o início, Bolsonaro tinha dois caminhos a seguir. Tentar uma postura mais amena, como vinha sendo aconselhado por seus advogados, ou partir para o enfrentamento com o apoio dos norte-americanos, como martelava o deputado federal e o influenciador Paulo Figueiredo. O lobby bolsonarista foi teoricamente bem sucedido, certo? Veio o tarifaço contra o Brasil, as sanções contra os ministros do Supremo, mas como já era previsível e muita gente ao redor de Bolsonaro alertou, o tiro saiu pela culatra. Trabalhar contra a própria pátria pegou mal. A popularidade do rival político, o presidente Lula, aumentou. O STF não se rendeu e Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo menos 7 em regime fechado. O que isso significa? Cadeia. O que Bolsonaro não esperava era que Trump teria uma química com o Lula. Mas será que foi química? Foi lobby empresarial, aliás, nada diferente do que costumam fazer outros países. Pouco antes do encontro com Lula na ONU, Trump recebeu em audiência o empresário Joesley Batista. Dono do maior frigorífico do mundo, Joesley deixou, faz tempo, e com a ajuda do BNDES durante os governos do PT, de ser um empresário, entre aspas, brasileiro. Hoje a JBS tem 55% do seu faturamento nos Estados Unidos, gera lá nos Estados Unidos 100 mil empregos e foi uma importante doadora de campanha do republicano. Trump foi alertado que, se não suavizar as tarifas para a carne brasileira, o preço do hambúrguer para os americanos vai escalar mais e mais junto com a inflação do Brasil. Diante disso, para que continuar defendendo o Jair? É isso, pessoal. Então fica essa pergunta. Diante dessas circunstâncias, para que ficar defendendo o Jair Bolsonaro? Boa pergunta. E agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre Bolsonaro e como é que é a política, né? Muita gente ignorando que o Geraldo Alckmin estejam junto com o Lula, e quando a gente vê algumas informações, a gente fica realmente admirado. Vou mostrar agora para vocês uma reportagem que ainda não é esta reportagem aqui sobre o massacre no Rio de Janeiro. Vocês já se imaginaram Bolsonaro e Ciro Gomes no mesmo palanque? O que vocês acham disso? Ciro Gomes se filiou ao PSDB recentemente e está se cogitando ser candidato ao governo lá do Ceará. A manchete do jornal o Globo traz que Bolsonaro deu aval para a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará, disse um deputado. Partido de André Fernandes quer derrotar o governador Elmano de Freitas do PT nas eleições do ano que vem. Onde você imaginava isso, pessoal? O Ciro Gomes, que chamou por diversas vezes Jair Bolsonaro de ladrão, corrupto, e ainda disse: me processa, Bolsonaro, me processa para ver se eu não te mostro as provas. E Bolsonaro, de fato, nunca o processou. E agora estão amigos lá do mesmo lado. Alguma surpresa, pessoal? E agora sim, vamos falar sobre essa
tragédia, pessoal, seja positiva ou negativa, da forma como você está vendo isso aqui, fato é que a operação policial do Rio de Janeiro, hoje, de ontem, né, superou o Carandiru, que tinha sido a maior tragédia da segurança pública do Brasil, e se torna a mais letal já registrada no nosso país. Temos aqui o que aconteceu hoje, diversos corpos sendo expostos na rua para que as pessoas pudessem ver e até reconhecer os seus parentes, né? É uma espécie de instituto de medicina legal na rua, que é para as pessoas reconhecerem os corpos, digamos assim. E foi de fato uma imagem muito forte, podemos ver aqui do lado ainda alguma coisa sobre isso, mas assim, divide opiniões, tá? Divide bastante as opiniões no Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que na maioria das opiniões é negativa a respeito desta operação. Eu, pessoalmente, hoje fui cortar o cabelo e no almoço e em vários lugares, aliás, nem almocei hoje, foi no jantar, na verdade, mas em vários momentos, inclusive no meu trabalho, tem pessoas que falam, mas fez certo e traficante tem que morrer mesmo e essas coisas mais que a gente já ouve, geralmente da extrema-direita, né? E eu, uma colega minha, alguns colegas lá do trabalho, falando que não é bem por aí. Claro que a gente sempre está do lado da polícia quando a polícia está trabalhando de forma correta dentro da lei. A justiça, ou a polícia, melhor dizendo, trabalhando dentro da lei, ele vai ter sempre o nosso apoio, o apoio da esquerda. Agora, se trabalhar fora da lei, aí não vai ter de jeito nenhum. Podemos ver aqui um pouco mais dessas imagens, não vou mostrar muito porque pode ser até que o vídeo caia por conta disso, mas vamos mostrar aqui para vocês algumas manchetes dos jornais de hoje. Já a Folha de São Paulo traz que, olha só isso aqui que é interessante, pessoal, olha só, sem perícia, governo se baseia em hora, local e roupa ao dizer que mortos eram criminosos. Você está vendo o mouse aqui passando aqui do lado. Ministério Público do Rio de Janeiro fará investigação paralela das 119 mortes, afirma o procurador-geral. Atualizou aqui. Parte da população ali acusando o governador de assassino terrorista. Temos aqui algumas imagens. Deixa eu passar aqui, essa aqui, mais uma vez a imagem, o desespero de alguns na hora do reconhecimento dos seus familiares que estão mortos. Alguns corpos sendo retirados da mata, né, da área de mata, onde foram encontrados, se não me engano, 64 mortos, ou 64 corpos, olha só. Moradores fazem a remoção de cadáveres localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, alvo da polícia, da ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. Bom, isso aqui vai dividir opiniões, pessoal. Tem gente que vai achar que foi bom, que tem que ser assim mesmo, e tem gente que vai achar que não. Na minha opinião, se comprovar que estava dentro da lei e agiu de forma correta, realmente alguma ação se faz necessário para combater o crime, especialmente o crime organizado. Mostra aqui que eles trazem drones, né? Agora, eu tenho experiência, meus amigos, de que a polícia não está muito afim de obedecer às leis, tá? Especialmente nessas regiões de muita violência, né? Nas regiões de crime organizado, de risco à vida. Geralmente, a gente ouve histórias, né, de que alguns policiais passam por cima da lei. Temos aqui algumas manchetes, mas não tem a ver com o assunto que nós iríamos tratar. Vou trazer agora o Estadão, tá? O Estadão trazendo um pouco mais de informações sobre este caso aqui. No jornal O Estadão traz a manchete do Messias, né? Messias que fala que poderá manter os honorários da AGU, que renderam a ele 660 mil este ano. Messias tem sido o cara que está agradando a todos, porque vem da ala evangélica e é de esquerda, que é bem interessante, né? Bolsonaro, olha só, sobre Bolsonaro ainda, Ministério Público Eleitoral é a favor da inclusão da trama golpista em ação contra Bolsonaro no TSE. Ainda sobre a questão lá do Rio de Janeiro, traficantes mortos no Rio serão facilmente repostos para o crime continuar a operar. É uma opinião aqui nessa reportagem. Moraes manda Cláudio Castro explicar mortes em mega operação. O que acontece aqui também, pessoal, é o seguinte, que a galera da extrema-direita já pega tanto no pé do Moraes que o fato dele ter pedido explicações ao governador do Rio de Janeiro
já traz assim, tremor e temor a galera da extrema-direita. Não aguento ouvir o nome do Alexandre de Moraes, que já ficam condenando, criticando. Peraí, pessoal, peraí. Se a polícia faz uma operação que mata mais de... Mesmo que fosse uma pessoa só, mas matando mais de 100 pessoas, o mínimo que se espera é que a polícia seja capaz de explicar a operação. O mínimo que se espera. E é isso que o Alexandre de Moraes está pedindo. Se você é contra explicações, é muito esquisito, é muito estranho isso. A polícia, ela tem carta branca para matar sem dar explicações a ninguém. Isso aí existe, pessoal, nas ditaduras que a galera da extrema-direita diz condenar, mas gosta, que é uma beleza, dependendo do partido que estiver fazendo a ditadura. Os assessores de Lula defendem GLO mesmo sem pedido de intervenção de Cláudio Castro. Ou seja, quer intervenção do governo federal no Rio de Janeiro, mesmo sem o pedido do governador. Essa parte aqui que eu gostaria de tratar com vocês, maioria nas redes sociais culpa o governador Castro pela crise na segurança no Rio e desaprova a mega operação policial. Levantamento da AP Exata mostra que 63% da população aponta o governador do Rio como principal responsável pela crise, enquanto 29,7% atribui responsabilidade ao presidente Lula. O que é muito esquisito, pessoal. Como é que esses 29,7% aqui, estão vivendo em que mundo? Em que mundo? Por que o Lula seria responsável? A não ser que você vá lá em 1500, por conta dos governos, por questões de falta de educação de qualidade, falta de emprego para 100% da população, a não ser que você olhe para este lado aí que a política tem a sua responsabilidade, a não ser isso, meu querido. Toda a responsabilidade realmente recai sobre o governo do Estado, que é o agente da política responsável pela segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Claro, límpido e transparente. E o que eu acho interessante aqui é que a esquerda, ou o pensamento de esquerda, tem se prevalecido nas redes sociais em detrimento dos pensamentos de direita. Por mais que o cidadão queira ter a sensação de segurança, não quer ver operações como esta, na sua maioria, onde mata pessoas sem ter uma comprovação ali de que aquelas pessoas de fato deviam alguma coisa para a lei. Além disso, aqui também temos outro fato, né? Como, por exemplo, acontece lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, que lá as suas forças armadas lá vê um barco, de verdade um barquinho com 3, 4, 5 pessoas, detona lá um míssil, lá uma bomba, mata todo mundo, e aí diz, matamos os narcotraficantes, sem realmente apresentar uma prova daquilo que fala. Bom, pessoal, por hoje é isso. Gostaria de deixar aqui meu abraço a vocês e pedir que você se inscreva no canal, curta nosso vídeo de hoje e também compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar. Amanhã teremos mais vídeo aqui e amanhã, cara, vou tentar fazer uma live aqui logo cedo, 6 horas da manhã. Vou tentar, porque vai ter jogo do Flamengo hoje, você sabe, eu não perco o jogo do Mengão. Um abraço, pessoal, até amanhã, fiquem todos na paz. Até amanhã, tchau, tchau.